dia, irmãos. Eu sei que com o outro grupo, o senhor desculpa que era cedo. Aqui tem a desculpa que é perto do almoço. Então, podem dizer com mais força, bom dia. Bom dia. Graças a Deus, nós estamos aqui esta manhã para cultuarmos ao Senhor e para aprendermos mais sobre a sua palavra. Vos convido a abrirem as suas Bíblias lá em Tito. Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Oremos. Ó Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de te conhecer. Te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e de a estudarmos de forma livre, Senhor. A minha oração para que no culto de hoje nós possamos estar com os ouvidos atentos e com os corações dispostos a sermos obedientes, ó Pai. Que a tua palavra seja aplicada nas nossas vidas e que não saiamos daqui com os corações duros, sem o desejo de te servirmos, mas que a tua palavra nos confronte e nos leve à obediência. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós hoje, como igreja, estamos a celebrar o Dia das Mães. Ainda que em Portugal seja no primeiro do domingo, estamos a celebrar hoje. Então, a pregação de hoje tem como intuito observarmos aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre mães, sobre as mulheres, sobre aquilo que Deus requer para as suas filhas. E começo este tempo trazendo para os irmãos que nós estamos em um mundo que é cada vez mais difícil estar a olhar para a vida de mãe. Isso tem sido algo que tem sido visto como um fardo que deve ser evitado. Um estudo de 2019 nos mostrou que aqui em Portugal, a média de filhos por mulher em idade fértil, em 2019, estava em 0,86. Menos de um filho por mulher em idade fértil. Em 2013, 6 anos antes, estava em 1,03. Ou seja, quase que cada uma tinha um filho. Em 2019, 10% das mulheres portuguesas diziam que não queriam ter filhos. Quais as razões para isso? Bem, umas diziam que só porque não queriam, por vontade própria, não quero e pronto. Outras diziam que de fato a maternidade não estava dentro dos planos e projetos da sua vida. Há coisas mais importantes para se pensar e fazer do que ter filhos. E o estudo ainda revelou que os que ainda queriam e tiveram filhos de fato, adiaram essa bênção em pelo menos 5 anos, enquanto conseguiam a tão dita estabilidade financeira. Foram empurrando isso até que estivessem mais estáveis. Hoje em dia, ouvir relatos de famílias que têm 1 ou 2 filhos e que ainda querem ter outro é tido como algo louco. Não? Que é isso? Deus me livre.
algo que neste mundo que é iluminado e moderno tem sido cada vez mais visto como uma loucura ter filhos. Quanto mais ter 5 bênçãos, como algumas famílias da nossa igreja têm. Isso é impensável. Ser mulher é algo que o movimento feminista tem feito desfavor de confundir e de baralhar e até desvalorizar. Muitas são as vozes e as falsas mestres que têm entrado em salas de aula e em palancas políticos para exaltar um estilo de vida que é completamente contra a natura, não ter filhos. As progressistas vão defender que a mulher só está realmente satisfeita e completa se ficar em pé de igualdade com o homem, ocupando os mesmos cargos, tornando-se tão poderosa quanto, ganhando os mesmos ordenados e tendo tanta projeção quanto os patriarcais antiquados, como dizem. E devem galgar rumo a isso enquanto menosprezam e desprezam os homens e evitam o peso de serem mães. Preferem um pedestal de feno e palha sem nenhum valor eterno ao desfrutar das bênçãos que é dar à luz filhos. Isso tem sido aquilo que tem sido propagado. Mas aquelas que ainda apoiam esses movimentos mais progressistas, mas que ainda acham que, não, até é bom ter filhos, isso é algo bom. Elas deixam esses filhos e delegam as responsabilidades e os cuidados deles para terceiros. Enquanto buscam por poder e estabilidade, sem falar das muitas vezes que desprezam os seus esposos, os menosprezam e acabam em divórcio, porque são mais independentes, mais felizes, sozinhas e não precisam de homem para nada. Com isto, o que eu também não quero afirmar é que só aquelas mulheres que são mães e que têm filhos podem ser satisfeitas e completas na sociedade. Não é isso que eu estou a afirmar. E eu muito menos estou a afirmar que o lugar da mulher é na cozinha e trancada em casa. Eu não estou a falar isso. Muitas foram as solteiras, mães e esposas sem filhos que verdadeiramente batalharam e foram de grande bênção e benefício para uma sociedade, pois empreenderam e trabalharam imenso para termos o que nós temos hoje. O que eu quero afirmar é que se deixarmos que apenas o mundo fale e ensine sobre o que é ser mãe e mulher, teremos um problema. Vamos estar a caminhar para longe dos caminhos do Senhor se apenas as ouvirmos a elas. Não iremos estar dentro da instrução que Deus tem para a sua igreja, para as mães e para as mulheres que Ele deu o seu filho para morrer por elas. Nós acabaremos por nos desviar do ideal divino e trilhar um caminho perigosamente parecido ao do mundo. Quando pensamos na noiva de Cristo, devemos buscar aquilo que o Senhor tem de bom para a vida das nossas irmãs, para a vida da sua comunidade. Porque nós estamos em uma sociedade, como dizem Romanos 1, 21, que tem pensamentos fúteis e corações insensatos e obscurecidos. Então, no meio de uma sociedade assim, qual é a instrução de Deus? O que é que Deus quer para a tua vida, irmã? O que é que as mães, esposas e as jovens da nossa igreja devem procurar? Então, a mensagem de hoje, em 3 pontos, nós iremos ver o caráter da mulher, a função da mulher e a importância da mulher. O caráter, a função e a importância da mulher. E porque estamos a se
celebrar hoje o Dia das Mães, vamos olhar para as Escrituras e ver aquilo que Deus quer e requer de ti, irmã. E a igreja, como coluna e baluarte da verdade, deve manter o padrão divino alto para as irmãs que Deus deu o seu único filho, e deve ser séria e ser luz e sal em um mundo que tem desprezado as nossas irmãs. Então, aquilo que eu quero que os irmãos absorvam hoje é que a igreja deve ser um local de mulheres piedosas que guiam outras a amarem o Senhor. Repito, a igreja deve ser um local de mulheres piedosas que guiam outras a amarem o Senhor. E eu deixo a seguinte questão. Irmã, tens buscado o coração que o Senhor quer que tu tenhas? E tens posto isso em prática ao abençoar outras? Paulo escreve esta carta a Tito. E Tito era muito jovem pastor, mas um fiel discípulo de Paulo, que o seguia há muitos anos e tinha uma vida piedosa. E Paulo o deixou em Creta, uma pequena ilha, para tomar conta de algumas igrejas. Desculpa, deixa-me só tomar água. E naquela comunidade ali, ele tinha algumas dificuldades. Porque Paulo, ele começa logo esta carta a afirmar que Paulo escreve isto para promover a fé dos eleitos. Para que os crentes conhecessem mais a Deus e tivessem o pleno conhecimento de Deus. Conhecimento que vai estar atrelado à prática. Isso nos faz pensar em algo. Não existe santidade e crescimento sem conhecimento sadio da palavra do Senhor. Então Paulo escreve com o intuito que os irmãos daquela igreja amassem mais a Deus por meio do conhecimento de quem esse Deus era. Esta carta não é um tratado teológico muito profundo como é Romanos, mas é um livro muito prático que nos instrui como deve ser a vida diária dos crentes. É como um pequeno guia de bolso em que pegas com uma pequena cábula e é isso que Deus quer que eu faça, e guardas de novo. Na maioria das nossas Bíblias, Tito apenas ocupa uma folha. E de facto é um livro pequeno, mas importantíssimo e que nos instrui imenso sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas e como devemos andar em santidade. Paulo viu a necessidade de escrevê-lo porque os irmãos estavam a ser contaminados por falsos mestres que tinham vidas ímpias, mas que ainda assim queriam vir a púlpito para ensinar. Quando tal coisa acontece, quando homens ímpios que não têm vidas puras e santas vêm ensinar, a palavra de Deus é difamada. E o testemunho cristão é manchado. Fica uma imagem turva e distorcida de como um crente deve estar em um mundo ímpio. Se é isso, é ser crente? Eu não quero ser crente. Eu não preciso, porque ele tem uma vida tal e qual a minha. Então, que diferença faz se Cristo está em mim ou não? Então, é importante ter uma vida santa quando se vai ensinar. Então, esta carta vem deixar tudo claro e apelar ao arrependimento, que é seguido por uma transformação de vida. Que aqueles falsos mestres se arrependessem do seu estilo pecaminoso e se convertessem a Cristo e andassem corretamente e ensinassem aquilo que era bom e certo. Infelizmente, quando há falta de instrução, ou pior, quando há instrução errada, qualquer homem que venha à frente e diga qualquer coisa é tido como enviado do Senhor. Quando não há um padrão e clareza no ensino, qualquer glória a Deus e aleluia é visto como assim diz o Senhor.
E Tito estava a enfrentar a dificuldade porque vinham homens que traziam falso ensino e esses estavam a perverter casas inteiras. Olhem lá comigo em Tito 1. Tito 1, 10 a 11. Tito 1, 10 a 11. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Esses homens tinham que ser calados. Esses homens não poderiam continuar a ensinar. Esses homens iam para o púlpito e estavam a contaminar mais do que se ficassem em silêncio. Deixar o falso ensino ser disperso em uma congregação é como deixar um morango podre dentro de uma caixa com morangos bons. Rapidamente, todos os outros ficam podres. Então, esse podre tem que ser retirado para que os bons sejam conservados e continuem bons. E a instrução bíblica de Paulo vinha para repreender esses falsos mestres e trazê-los ao arrependimento. Para corrigir a vida dos irmãos presentes naquela congregação também. Porque se o líder estava mal, certamente que as ovelhas estavam mal. Isso era algo que também podia ser muito visto no povo de Israel. Quando o rei era um rei perverso e mau, o povo estava péssimo. Se o rei andava em piedade, o povo estava bem. Então era necessário que Tito também entendesse a sua responsabilidade e a sua santidade para que a igreja andasse bem. Então Paulo envia instrução para alguns grupos daquela congregação. Ele fala para pastores, para Tito e para os futuros pastores. Paulo escreve para homens um pouco mais velhos, para as mulheres idosas e para as jovens, também para os rapazes jovens e para os servos ou os escravos daquele tempo, que provavelmente era a maioria da congregação. E, como hoje é o dia das mães, vamos olhar neste texto especificamente para a parte que fala sobre as mulheres e sobre as mães. E assim estamos no primeiro ponto da nossa mensagem. O caráter da mulher. O caráter da mulher. Olhem lá comigo o início do verso 3 do capítulo 2. Tito 2, 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Então, Paulo ele começa esta parte com uma menção às mulheres idosas. E eu creio que algumas irmãs aqui do nosso meio ficarão um pouco contentes com isto. Esta expressão, que era utilizada pelo apóstolo Paulo, era usada para aquelas irmãs cujos filhos já não estavam em casa, que já tinham passado pelo processo de criarem as suas crianças, já eram homens e mulheres grandes e já não estavam no lar. E se pensarmos que naquela altura não havia tantos meios anticoncepcionais como há hoje, uma mulher ela estava a conseguir ter filhos até aos 45, 50 anos. Então pensem, se ela era mãe aos 47 e os filhos eram independentes até aos, a partir dos 16 até 25 assim, ou seja, só era considerada idosa depois dos 70. Então as irmãs que não têm aí, vocês ainda são muito jovens, está bem? Não se preocupem. Mas o fato de não ter tantas responsabilidades com os filhos em casa, isso traz outras responsabilidades. Isso faz com que ela tenha mais tempo disponível para fazer outras coisas. E aí entra duas opções. Ou usa o tempo para o Senhor, para a sua obra, ou usa o tempo para si mesma, para os seus próprios prazeres. O tempo livre poderia acabar por criar mulheres preguiçosas
e que acabavam desperdiçando o tempo e a oportunidade de serviço que Deus lhes deu e começam a ter vidas dissolutas. Por isso Paulo escreve e dá essa instrução para estas irmãs. Porque os filhos podem já não estar em casa, já não há tanta comida para estar a fazer, já não há coisas pelo chão. Então pode acontecer que elas simplesmente ficam no sofá, vendo TV, ou no Instagram, ou qualquer outra coisa que não é usar bem o tempo que Deus lhes deu. Então Paulo traz a primeira instrução aqui quanto ao caráter das irmãs. Ele diz que sejam sérias em seu proceder. E é interessante que Paulo começa aqui com uma expressãozinha que é importante. Ele diz que sejam. Ele não começa que façam isto. Não. Que primeiro sejam assim, que o vosso caráter seja assim e, como consequência disso, hajam. Isto é um paralelo e é uma crítica dura para os falsos mestres que estavam lá naquela igreja. Eram homens que estavam a ensinar, estavam a dizer façam, mas eles mesmos não eram. Eles mesmos tinham vidas ímpias. E Paulo fala especificamente, como nós já lemos há pouco, no capítulo 1, verso 10, especialmente os da circuncisão. Quem eram esses? Então, esses eram o povo de Deus. Eram os judeus. Um povo a quem o próprio Cristo teceu críticas duras. Disse que eles eram sepulcros caiados, seja que por fora eram muito lindos, brancos, todos arrumados, mas dentro, podres. Homens que diziam façam, mas as suas próprias vidas eram ímpias. Cristo disse que ele também era uma raça de víboras. Ainda Cristo disse que, povo, ouçam aquilo que eles dizem, porque eles até ensinavam sobre o Antigo Testamento e ensinavam coisas boas, mas não os imitem. Porque as suas vidas eram completamente desaprovadas por Deus. Então Paulo instrui a que essas irmãs não sejam como os fariseus eram. Que essas irmãs não fossem hipócritas, como esses homens eram. Como os falsos mestres que estavam lá naquela igreja. Mas que as suas vidas, antes de fazerem qualquer coisa, fossem sérias. Que tivessem um proceder sério. Mas isto no português, ter um proceder sério, pode dar a entender que as irmãs têm que estar sempre a cara fechada, não rir para as piadas das mais novas, para as brincadeiras delas. Não é isso. Não tem tanto a ver com a aparência externa, mas tem a ver com um caráter interior, íntegro, santo e puro. Que o interior das irmãs, o seu relacionamento com Deus, deve ser piedoso. Significa que as irmãs tinham que ter uma vida particular, consagrada ao Senhor. Que as suas vidas eram para ser um templo vivo de adoração a Deus. Que assim como os sacerdotes tinham uma ação exclusiva no templo, assim as irmãs também no todo o seu proceder tinham que agir para o Senhor. E que isso, a sua vida interior, ela acabaria por transbordar e as faria agir para com as outras irmãs. E era impossível exteriorizar algo que não havia no interior. Há pouquíssimas coisas no mundo que não dão para falsificar. Quem é muito bom faz notas falsas. Aí consegue estar a falsificar isso, ainda que seja muito difícil. Mas uma coisa que é impossível falsificar é a santidade. Não há como falsificar isso. Citando um pastor, o tempo e a verdade andam de mãos dadas. Se a pessoa vive em pecado, eventualmente isso irá aparecer. Pode até disfarçar por um tempo, ter uma aparência de crente, até utilizar um
evangelicalês, ou as mesmas palavras, paz do Senhor, irmão, como está? Mas com o tempo, as suas atitudes vão deixar claro que ela anda em pecado e que não ama de fato o Senhor. Se não for aqui na terra, na eternidade vai ficar claro quem de fato era crente e quem não era. Mas como é esse proceder sério que Paulo está aqui a falar? Se não tem tanto a ver com o externo, mas sim com a parte interna, como é que é isso no dia a dia? E é aqui que a carta de Tito se torna um guia de bolso. Olhem lá comigo o verso 3. Diz que sejam sérias em seu proceder e não caluniadoras. E aqui Paulo começa duro. Que não sejam caluniadoras. Mas o que é isto? Bem, caluniar é criar acusações sem fundamento. Exemplo. Hoje aquela irmã foi lá ao culto e nem me cumprimentou. Com certeza que ela tem algo contra mim. Deve ser porque daquela vez aconteceu tal e tal coisa e ela está a descontar por isto. Ou, viste que tal pessoa há 2 semanas que não vai ao culto, é certo que ela fez algo de mal ou está mal porque eu vi nas redes sociais isto. Ou, aquele meu familiar está a passar por essa situação por causa disto e isto, porque ele anda nisto e nisto. Quando tu não sabes de fato. Isso é uma calúnia. Isso é estar a difamar outra pessoa. Ser caluniadora é não ter controle da própria língua. E é estar a difamar outro. E é interessante que aqui no português temos não ser caluniadora. Mas no original diz literalmente não ser diabos. Não ser como o diabo. No dia em que o diabo estava a andar ao redor do mundo e Deus diz-lhe, viste o meu servo Jó? Como ele é fiel? Aí o diabo ele vai caluniar Jó. Porque ele diz, Deus, ele só te é fiel porque tu cercas de muitas bênçãos, porque tu lhes dás tudo. Isso era uma calúnia, porque Satanás ele não era onisciente. Ele não conhecia a fidelidade do servo de Deus. Ele estava a fazer acusações não fundamentadas sobre o servo Jó. E esta expressão aparece mais 2 vezes no Novo Testamento. Uma em 1 Timóteo 3,11, quando aparece referente às esposas dos pastores, e outra em 2 Timóteo 3,3, em uma lista que não tem ou que não deve ter nada a ver com os crentes, que é uma lista de práticas comuns aos homens dos últimos dias, aos ímpios, àqueles que não conhecem ao Senhor. Homens esses que não têm nada de crentes. Então, se estás a ser caluniadora, se estás a ser uma diaba, avalia-te. Porque isso não é um proceder de crente. Paulo continua a falar sobre o caráter da mulher. E diz que um sério proceder, além de não ser caluniadora, é não escravizadas a muito vinho. Uma irmã séria em seu proceder não é escravizada a muito vinho. Em norma, e eu creio que isto na maioria das casas é o comum, quem toma conta das compras e quem cuida da despensa é a esposa. Diz, esposa, olha, eu preciso disto e disto, preciso que tu compres tantos quilos disto, porque eu não tenho e preciso para fazer a comida dessa semana. Elas é que sabem aquilo que têm ou que não têm e que pedem para que se compre mais ou menos coisas. O que pode trazer outro problema, porque temos que pensar que aqui estamos a falar de irmãs que já não têm tanta responsabilidade, que têm mais tempo livre e que podem acabar por usar esse tempo livre de, ao invés de estarem a trabalhar para o Senhor, estão a comer muito e a beber muito. Estão a ser escravas do seu próprio apetite e do seu próprio ventre.
o tempo a mais as pode fazer cair no pecado dos abusos e acabam por ser escravas dos seus apetites. Sim, uma tacinha de vinho pode não fazer mal, mas se isto se torna uma prática recorrente e foge do controle, deixa de ser um sério proceder. E é um alerta para qualquer outro vício. Quer seja de comida ou bebida. Quer seja o tempo com as redes sociais, o tempo na TV, o tempo em qualquer outra coisa. Se isto está a roubar o tempo de serviço ao Senhor, não estás a ter um sério proceder. Estás a ser escravizada. E, como salvos, devemos ser servos de Deus. Não servos e não escravos de qualquer outra coisa. Se o interior e a vida das irmãs mais velhas deve ser de exclusivo uso para adoração e serviço a Deus, já não deve haver espaço para qualquer outro mestre ou qualquer outro vício. E a terceira parte do ter um sério proceder numa vida prática é que essas irmãs mais idosas, elas tinham que ser mestras do bem, como diz aqui no fim do verso 3. Mestras do bem. Ou ensinar o que é bom. Porque se a sua vida é de uso exclusivo do Senhor, porque ela não é uma diaba e não tem mais nenhum outro mestre ou vício, ela investe tempo com a palavra de Deus. Ela investe tempo a conhecer mais ao Senhor. Ela busca saber aquilo que Deus quer para ela. E aí se torna capaz de ensinar a outros aquilo que é bom e como o nosso Deus age para conosco. Para deixar claro, este texto não está a falar que as irmãs mais idosas têm que vir para o púlpito e estar a ensinar à congregação. Porque Paulo, lá em 1 Timóteo 2,12, diz: e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Isto Paulo disse para Timóteo, que estava em outra igreja. Em Creta não ia ser diferente. Ou seja, não é que estas mestras do bem e que ensinem o bem, seja que as irmãs serão pregadoras. Mas, então, se não é para elas estarem só em silêncio e para não virem aqui à frente, como elas podem ser mestres e ensinarem o bem? E o apóstolo Paulo vai ensinar depois no verso 4 que esse ser mestras do bem é instruir e ensinar as mulheres mais novas. Isto significa nada menos do que um discipulado. Que as mulheres mais idosas, ao conhecerem mais ao Senhor, devem buscar instruir aquelas que ainda estão no início da caminhada com Deus. Que porque elas têm mais tempo livre, têm mais oportunidade para estudar a Bíblia, porque já não têm que estar a cuidar dos filhos, que isso seja bem usado para instruir outras. O Salmo 111, 10 diz: o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. Ou seja, porque teme a Deus, porque a sua vida está consagrada a Ele, ela vai buscar sabedoria. E isso vai se tornar em obediência a Ele. Nos contextos de hoje, isso pode significar uns estudos bíblicos entre as irmãs. Mas não é apenas isso. As mais velhas podem discipular as mais novas ao passarem tempo com elas, a instruírem-nas como é que é a sua vida no dia a dia, puxá-las para a sua casa porque têm mais tempo livre e olha, vem cá, ajuda-me com isto, ou isto, olha, vamos ter um tempo juntas aqui. Isso é o discipulado na prática. E nos versos seguintes, Paulo dá exemplo prático da função das mulheres. Mas para encerrar este ponto sobre o caráter das irmãs, quero salientar de novo que é interessante que Paulo, antes do façam, ele diz: sejam mestras do bem. Porque é assim que o texto está aqui.
sejam mestras do bem. E antes, sejam sérias em seu proceder. Porque no 4, Paulo vai começar a dar coisas práticas que as irmãs tinham que fazer. Mas, antes disso tudo, ser. Porque se nós trocamos esta ordem e pomos o fazer antes do ser, vai estar tal e qual aos fariseus que Cristo tanto condenou. O caráter piedoso é um pré-requisito para que as mulheres idosas instruam as mais novas. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem, principalmente a piedade. Então Paulo encoraja a que o pastor Tito instrua sobre a palavra do Senhor. Olhem lá comigo 2:1, Tito 2:1. Paulo diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, Tito era para estar a ensinar a igreja. Era para estar a instruir as irmãs mais velhas sobre as Escrituras. E elas iam estar a aprender no meio disto tudo. E depois Paulo também fala sobre a postura de Tito antes de ir ensinar. Olhem lá no 2, 7 e 8. Diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E depois, no ensino, mostra integridade. Ser antes de fazer. Tito tinha que ser um exemplo de piedade e de santidade antes de subir ao púlpito para ensinar a congregação a ser fiel. Isto iria fazer com que as irmãs mais antigas pudessem ver a vida de Tito na prática e quando ele fosse ao púlpito para ensinar, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Tenho que estar em santidade e depois posso estar a instruir as irmãs mais novas. Repito, aquilo que eu quero que os irmãos aprendam nesta manhã. Que a igreja deve ser um local de mulheres piedosas que guiam outras a amarem ao Senhor. E trago novamente a questão. Irmã, tens buscado ter o coração que o Senhor deseja que tenhas? E tens posto isto em prática ao abençoar outras? Nós já observamos como é o caráter da mulher. E agora nós iremos ver a função da mulher. Versos 4 e 5 do capítulo 2. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Depois que as irmãs tenham aprendido domínio próprio e terem vidas piedosas, aí chega a hora de auxiliarem outras. Paulo vai dar a instrução como é que é isso no dia a dia. E o texto nos dá a entender que era a função e era a responsabilidade das irmãs mais idosas apoiarem Tito nessa instrução das irmãs mais novas. Porque Tito tinha a responsabilidade de ensinar a igreja. Mas as irmãs tinham o dever de discipular as outras. E isso dá para entender por causa do foco doméstico dessas coisas práticas aqui do 4 e 5. Porque Tito, como é que ele ia poder ser muito prático para ensinar uma outra jovem a como ser uma boa dona de casa? Como é que ele ia ensiná-la na prática a amar os filhos? Como é que ele ia ensiná-la a ser bondosa ou sujeita a um esposo? Tito não ia conseguir o fazer, além da instrução bíblica, que era aquilo que ele já estava a fazer. Mas era a responsabilidade das irmãs mais antigas irem ter com as mais novas, que já tinham anos de casada. Olha, eu sei que é difícil que tu ames o teu esposo. O meu fazia a mesma coisa, anos e anos, sempre a fazer o mesmo. Mas aqui estou eu, é possível, com a graça de Deus. Então essa era a função dessas irmãs. Isso nos traz uma conclusão muito lógica e anula as falsas acusações que o mundo faz aos crentes. Para Deus, as mulheres têm grande valor.
e grandes responsabilidades na igreja e na sociedade. Nós precisamos delas. Elas não são escanteadas, elas não são desprezadas, muito pelo contrário, são valorizadas e têm um potencial para influenciar imenso uma próxima geração. A próxima geração das irmãs pode ser ótima ou terrível, dependendo do exemplo que as mais velhas de hoje dão. Então, Paulo diz, a fim de instruírem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao esposo e aos filhos. E é interessante que a primeira coisa que as idosas devem ensinar as jovens é a amar ao seu esposo e aos seus filhos. Isso é uma característica tão importante na sociedade daquele tempo, que se uma mulher o fazia bem, isso era posto na sua pedra quando ela fosse sepultada, na sua lápide. Era posto, ela amava o seu esposo e os seus filhos. Por isso Paulo traz esta instrução aqui. Isso possivelmente também tinha a ver com os falsos mestres que estavam a perverter casas inteiras. Então, possivelmente, as irmãs não estavam a saber como podiam amar o seu esposo e os seus filhos. Então, por isso era preciso a instrução. E quem é mais próximo do que o esposo e os filhos? E é interessante que esta é a única vez nas Escrituras que aparece esta ordem para as senhoras, que devem amar ao seu esposo. Porque em norma aparece, sejam submissas ao seu esposo. Mas aqui, instrui-as a amar. E o amor, de forma alguma, é algo estranho para os crentes. Porque todas as Escrituras nos instruem a isso. Cristo disse que os 2 maiores mandamentos são amar ao Senhor e ao próximo, como a si mesmo. Olhem também para o que o apóstolo João diz-nos em 1 João 3, 14 e 15. Abram lá comigo. 1 de João 3, 14 e 15. Primeira de João 3, 14 e 15. Assim diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia a seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor ao próximo e o amor ao irmão é algo imprescindível na vida do crente. Se és crente, isso vai resultar em amor ao próximo. E, como eu disse, quem é mais próximo do que o esposo e os filhos? E Paulo também traz essa instrução porque temos de ser bem honestos. Há esposos que são difíceis de serem amados. Há homens que são duros, que são difíceis. E o amor aos filhos, em norma, é algo inato para as mães. É incrível ver o instinto natural que a maioria tem com os seus filhos. Acorda no meio da noite, troca fralda, se a cria está com um ranho, vai lá e limpa. Se cai, com toda a paciência, vai lá, cuida. Se a cria passa lá o dia inteiro, mãe, 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 e ela está lá, respira fundo, com todo amor e cuida ainda assim. Então isso em norma é um pouco mais fácil, mas Paulo ainda assim traz essa instrução para que as irmãs amassem aos filhos. Mas não é assim tão fácil quanto aos esposos. Homem é um bicho difícil de ser amado. As mulheres, após uns dias do casamento, parece que caem as escamas dos olhos e reparam em coisas que nunca tinham visto antes. Toda aquela coisa, que lindo, aí é isto. Isso também aconteceu comigo com a
minha esposa, teve coisas que ela não sabia, é óbvio, nada de muito sério, mas há alguns hábitos que eu tinha que ela não sabia que aconteciam. E com certeza que isso foi com todos os homens aqui que têm as suas esposas. Ou não? Não, aqui é um bando de cara perfeito. Só eu é que era falho. Homens, ainda que sejam crentes, são pecadores. Ainda que amem ao Senhor, ainda têm muitas falhas. Pecam contra Deus e pecam contra as suas esposas. Então era necessário que as jovens aprendessem a amar os seus esposos, mesmo nessas condições, mesmo em qualquer situação. As irmãs um pouco mais idosas, que já têm 30, 40, 50 anos de casamento, já sofreram muito, já passaram por muita coisa com os seus esposos, podem ter com uma mais nova que está lá, irmã, ele faz assim, assim, assim. E essa que já está há muito tempo diz, o meu esposo era tal e qual. Quando eu casei, eu não fazia ideia que ele fazia isto. Então não te preocupes. Tu vais ser capaz, não por causa de ti. Essas coisas que o teu esposo faz, que não te agradam tanto, ou que tu não sabias, esses erros que ele faz contra ti, esses hábitos que tu não gostas, ou até às vezes que ele peca contra Deus e contra ti, podem ser ultrapassados, porque Deus é conosco. Assim como o teu esposo peca contra ti, tu também pecas contra ele. Assim como o teu esposo peca contra Deus, tu também pecas contra Deus. E assim como Deus te perdoou a ti e ao teu esposo, também podes ser capaz de tu perdoares essas ações do teu esposo. E essa é a função dessas irmãs mais idosas. Que elas instruam as jovens a amarem os seus esposos, apesar dos pecados e falhas que eles têm. Por outro lado, se amar crentes é difícil, algumas jovens cometem o pecado de casar com homens incrédulos. E depois têm as suas vidas complicadíssimas. Mas isso não diminui a responsabilidade de terem que se submeter a eles e de os amar. Vai ser mais difícil? Com certeza. Mas foi uma escolha que fizeram. E, primeiro, têm que arrepender-se dos seus pecados. E é óbvio que isto não dá espaço para o divórcio. E, em segundo, devem buscar ser fiéis ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Paulo instrui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, que é possível ter uma vida piedosa em toda e qualquer situação. Isso inclui quando um dos cônjuges é ímpio. Deus dá-nos a capacidade para andarmos em santidade em toda e qualquer situação. Mesmo uma que tu próprio te puseste. Há pouco nós lemos lá em 1 João 3, 18, que esse amar é um amor de ação e em verdade. Não apenas arrumar a casa e estar a fazer a comida pelo teu esposo, ainda que isso seja uma forma de mostrar amor. Mas esta intenção aqui do autor está a dar uma ideia de algo interno, que verdadeiramente ame e que o teu coração esteja apegado ao teu esposo. E isso vai-se mostrar de forma prática, não só no cuidar da casa e estar a fazer a comida, mas sendo amável, dócil, pura e santa. A função das irmãs mais idosas é estarem a auxiliar as mais novas, a que amem de fato e de verdade os seus esposos. E outra parte, além de amar o esposo e os filhos, elas devem ser sensatas, como diz no início do verso 5. A serem sensatas. Aqui o ser sensatas está atrelado a ser honestas e puras. Que é o que vem a seguir.
E o serem sensatas aqui traz a mesma ideia de ter um sério proceder, como Paulo instrui às mulheres mais idosas. Que elas tinham que ter um sério proceder, e as mais novas também tinham que ser, ou ter um sério proceder, ou serem sensatas. Tinham que ter o seu interior apegado a Deus. Tinham que ter as suas vidas como um templo de adoração completa ao Senhor. Que o seu interior fosse puro e isso fosse refletido nas suas vidas práticas. E uma forma disso é como o texto diz, serem honestas, ou como algumas traduções têm, serem puras. Isso pode estar atrelado à fidelidade ao esposo. Como há pouco vimos, é amar de fato o seu esposo, é ter um sentimento sincero por ele e estar a fazer no dia a dia, mas também é uma questão de fidelidade. É não olhar ou pensar, o esposo daquela outra irmã ele é tão bom, ou aquele outro irmão ele é tão bom, ele é tão piedoso, porque é que o meu não é assim? Isso é pecado. Este serem honestas e puras está a falar sobre uma pureza interna, sobre uma fidelidade e, de fato, estarem apegadas e terem um compromisso, tanto exterior como interno, ao homem com quem elas disseram até ao fim da vida. Quero notar novamente que Paulo, antes de trazer coisas externas, como está no verso 5, ele traz coisas internas. Ele fala sobre amor, fala sobre sensatez e fala sobre honestidade e pureza. De novo, primeiro ser e depois fazer. Não era para inverter a ordem disso. De novo, se isso fosse feito, em nada eram diferentes dos fariseus. Se internamente estava em pecado, não compensava estar a tentar fazer algo para aparecer, porque disso Deus não se agrada. Repito a questão que tenho estado a trazer. Irmã, tens buscado ter o coração que Deus pede que tu tenhas? Internamente, tu, de fato, tens adorado ao Senhor? Tens tido um sério proceder? E entre as funções das irmãs mais idosas, também está a responsabilidade de instruir as jovens a serem boas donas de casa, que é como diz o verso 5, que agora é parte muito prática. Eu isso trago uma questão para as irmãs. É difícil cuidar da casa, não é? Quando se tem crias que correm por todo lado, que choram, que só dão trabalho, quando têm uma pilha de louça lá em cima, roupa para passar, com todos os afazeres, dá trabalho. Quando se está com o pai e a mãe em casa, é um pouco mais fácil, porque um ajuda o outro e tem outros irmãos para apoiarem, mas quando se casam, aí é só os dois. E como se diz lá de onde eu venho, se vira nos 30. Ou seja, faz o teu e dá teus pulos e faz. Porque a casa tem que estar em ordem. E ainda se for o caso que o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa a cuidar de tudo, aí sim é um trabalho grande. Mas as irmãs com mais idade já passaram por isso tudo, já têm todos os truques e dicas. Eu compro isto para que dure toda a semana, eu arrumo assim para que dê assim, dessa forma. Então, elas na prática, eu apoiando as irmãs mais novas, como serem fiéis a Deus e como terem a casa organizada. Mas algo que eu quero deixar claro, e é um parênteses aqui, aquilo que este texto não nos diz. Quando diz boas donas de casa, não nos está a ensinar que as irmãs só devem ficar em casa. Que elas não devem sair para trabalhar. O texto não nos está a ensinar isso. Sim, no contexto do primeiro século, isso era o que acontecia. Porque era comum terem muitos filhos.
5, 10, 12, 15 filhos. Não havia máquinas da roupa, não havia máquinas da louça, não havia aspiradores, não havia frigoríficos, não havia supermercados em que já arranjava o frango e nem dava para ir lá, olha, quero 200 gramas de queijo e 150 de fiambre, fininho. Isso tudo era algo que elas tinham que estar a fazer. Ou seja, tinham muito mais trabalho. Hoje em dia há mais facilidades. Têm mais tempo livre, já não têm tanto trabalho e têm mais chances para contribuir para a sociedade. Elas tinham hortas em casa, tinham gado, tinham animais que cuidavam, e isso já dava trabalho suficiente. Elas não precisavam estar a sair, porque os homens saíam para trabalhar e para duro e prover o sustento para casa. Mas ao mesmo tempo, com todas essas obrigações, como nós há pouco lemos em Provérbios 31, vemos que a mulher virtuosa, enquanto tinha a casa em ordem, ela acordava de madrugada, dava ordens para as suas servas. Ela comprava e vendia terrenos, ajudava os pobres e ela também contribuía de alguma forma para o sustento da sua casa. Ser uma boa dona de casa não significa não ter trabalho. Não é ser só mãe. Ser só mãe dá trabalho. Isso as irmãs aqui que passam por isso podem dizer amém. E, de fato, há formas em que a mulher pode contribuir com o sustento da sua casa, sem ter que sair de casa e pode estar com a família. Isso exige mais esforço? Sim, com certeza. Mas é possível. A primeira instrução que Paulo traz para as mulheres aqui é que amem aos seus esposos e filhos. Isso é algo que exige tempo e disciplina e disposição. Isso vai... E para que tomem um casal, ou que o casal tome uma decisão se a esposa deve sair de casa ou não para fazer algo, isso vai requerer muito diálogo, análise e honestidade entre o casal e para definirem até que ponto a contribuição que a esposa traz a nível de sustento está a atrapalhar ou não a responsabilidade dela de amar o esposo e filhos. Porque isso é algo que é exigente. Então isso é algo que o casal tem que conversar e definir bem entre os dois até onde vamos estar a fazer isto. Sair ou não. Porque ela já tem muito trabalho e responsabilidade que Deus lhe deu. E o texto continua aí. Vamos seguir, por causa do tempo. Ele diz, no 5, ser boas donas de casa e bondosas. O ser bondoso aqui revela um coração e ações e palavras amáveis. Não serem mulheres que são conhecidas por explodirem facilmente. Quando tem um filho aqui, mãe, e o esposo, amor, onde está aquela camisa que eu já usei 15 vezes essa semana? E tu já disseste, está ali, pelo amor de Deus, está sempre ali. Isso deve fazer com que seja boa, que não exploda e que no meio de todo esse stress tenha calma e seja amável para com o esposo. Deus nos capacita a sermos pacientes e bondosos, pois Ele também é assim conosco. Por muitos pecados e falhas que façamos contra Ele, Deus nos dá a capacidade para sermos fiéis nos nossos lares. E assim é com as irmãs. E a última função que as irmãs têm, e o texto nos mostra, é que elas sejam sujeitas ao marido. Num mundo como o nosso de hoje, em que dizer que a esposa tem que ser submissa ao seu esposo é algo que é visto como retrógrado. Coisa dos homens da caverna. Coisas de homens antiquados. Mas o que este texto não está a dizer é que as irmãs devem ser escravas dos seus esposos. Não é isso.
mas ser alguém que o apoia e auxilia na vida comum. Enquanto entende que Deus deu a responsabilidade ao homem de ser o cabeça do seu lar e de pastorear a sua família, isso também tem as suas responsabilidades. Sim, homens, não escaparam desta pregação. Deus nos dá a nós o papel e a função de amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, dando as nossas vidas por elas, trabalhando duro e trazendo sustento para casa, mas, e principalmente isto, sem negligenciar o pastoreio do coração delas. Nós temos que, além de trazer o sustento para casa, temos que ser os pastores dos nossos lares. Temos que instruir as esposas e os filhos no caminho do Senhor. Se não estás a fazer isso, tu não estás a contribuir para que a tua esposa seja submissa a ti. Tu não estás a contribuir para que a tua esposa ande em santidade. Então, homem, sê homem. Instrui a tua família. Pastoreia o teu lar. Porque se tu não o fazes, tu não estás a amar a tua esposa. Falta de tempo e disposição não podem ser desculpas para deixar de amar as suas mulheres. Sim, não pastorear é não amar aquela que Deus te deu. As Escrituras nos dizem que Cristo é o nosso supremo pastor e Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Nós, homens, temos que fazer o mesmo, pastoreando e dando o litro e o sangue pelas nossas esposas. Nós podemos ser de tropeço para que as esposas de Zó obedeçam a Deus e não se sujeitam a nós por não sermos uns bons líderes. E homens, que sejamos fiéis a Deus, que honremos ao Senhor com as esposas que Ele nos deu, que as pastoreemos. E, irmãs, maus esposos não são desculpa para não serem submissas. Ainda que o teu esposo não seja bom, não seja o pastor do teu lar, ainda assim Deus requer que tu sejas boa e submissa a Ele, pois Deus nos dá a capacidade de o fazer. E o último ponto, e já indo para a conclusão da nossa mensagem, é que nós já vimos o caráter da mulher e a função da mulher. E agora nós iremos ver a importância da mulher. Eu irei ler todo o verso 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A importância das irmãs e da sua piedade e de termos uma congregação que entende que é sua responsabilidade instruir as irmãs e que elas andem em santidade, se isto não está a ser feito, pode fazer com que o nome de Deus seja difamado. Como eu disse há pouco, se isso é ser crente, eu não preciso de ser crente. Se essa irmã nem cuida da sua própria casa, por que é que eu vou ser crente? Porque eu também não cuido, então nós estamos iguais. Isso não é ser crente, isso é ser tal e qual como qualquer outra pessoa. Então a importância que as irmãs têm e que elas andem em santidade e que o púlpito de uma igreja seja ensinado bem e que as irmãs obedeçam, vai estar em jogo o nome de Deus. Se as irmãs não são sensatas, se elas não têm um sério proceder, acabam em cair em pecado. E o nome de Cristo é desvalorizado. Concluindo, faço aquela questão que trouxe no início. Irmã, tens buscado ter o coração que o Senhor deseja e tens posto isto em prática ao abençoar a outros? Temos aqui ensinado que devemos ser para depois estar a fazer. Tens sido fiel a Deus? O teu coração tem sido como um templo vivo de serviço a Deus? Tens utilizado bem o teu tempo? Tens sido sério em teu proceder?
Tens instruído outras a andar em santidade? Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela tua instrução, pelo cuidado que tu nos dás, pela oportunidade de termos este tempo aqui juntos, Senhor. Te peço por esta semana para que andemos conforme te agrade, ser com as irmãs desta congregação, Senhor, que te amem e que te sirvam, que instruam outras a andarem em santidade, Senhor. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.